Porque Deus aprisionou as trevas naturais entre duas luzes, tarde e manhã. Então, quando o termo pela manhã é falado, é porque neste tempo, aonde você venceu a incredulidade, a religiosidade, o medo, a insegurança e tudo aquilo que está na tua cabeça que te impede de viver um milagre, aí é pela manhã. Porque a incredulidade, a religiosidade, tudo isso era as trevas, era a noite na tua mente. Era o ataque quando a luz não está dentro. Gente, trevas não existe. O que existe? A ausência de luz. As trevas não foram criadas. Trevas não foram criadas. O que foi criado foi a luz. E aonde não tem luz, tem trevas. Caiu na real agora? Então, o pela manhã, na verdade, é a liberação da tua mente que agora o milagre pode acontecer. Por qual razão? Porque a partir desse instante você creu. Então, pela manhã pode ser agora o meio-dia. E pela manhã pode ser a meia-noite. É o momento que você venceu o medo. Está compreendendo? É a hora que você venceu a incredulidade. É a hora que você vence o eu não posso com o tudo posso. É a hora que você vence o não tenho pela expressão tudo tenho porque eu sou filho do dono do ouro e da prata. Então, o que é pela manhã? Pela manhã é quando você se vence. O que te impede de Deus agir na tua vida? Você. A tua incredulidade, a tua religiosidade, o teu tradicionalismo, a tua preguiça, e por aí vai. Quem segura a bênção? É o diabo? Não. O diabo quase nem trabalha para isso. Você é o maior ajudador do diabo. Ele tendo você como ajudador, para que ele vai se cansar? A grande maioria das pessoas fica pondo a culpa no diabo porque não assume a realidade. Quem é o problema? Sou eu. Quem é o incrédulo? Sou eu. Quem é o infiel? Sou eu. Então chegou uma hora que você tem que acordar para uma realidade. Até quando você vai ficar nessa religiosidade, achando que tem que cair do céu, alguém tem que fazer? Não, as coisas não estão acontecendo na minha vida porque tem um culpado, e o culpado sou eu, e eu tenho que fazer alguma coisa. E o que eu tenho que fazer? Primeiro, crer. Porque fé é que agrada a Deus. O povo me chama de louco, gente. Ele não sabe. Eu descobri um segredo. O que agrada a Deus é a loucura. Deus é apaixonado pelos loucos, aqueles que saem falando sozinho com Deus, aqueles que saem gesticulando, aqueles que vão simplesmente ouvir uma palavra de Deus e já estão saindo. Ou você pensa que Deus gosta de uma pessoa que diz, ai, não sei. Se Deus quiser. Ué, por que Deus não vai querer?
Por que que Deus não vai querer que você tire aquelas férias sonhadas? Por que que Deus não vai querer que você tenha a tua casa? Por que que Deus não vai querer que você seja bem-sucedido? Por que Deus não vai querer? Deus quer. Mas quem não está alcançando essas coisas? Você. E por quê? Exatamente por causa das trevas que estão dominando a tua vida. Isto é, aonde não entrou luz na tua vida, continua dominado pelas trevas. E a ferramenta mais usada para impedir a entrada de luz se chama o quê? Incredulidade. Eu quero te mostrar no livro de Esther, o Pela Manhã. Está em Esther capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Eu vou ler só o início e vou explicar para você. Gente, preste atenção. Preste atenção agora. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu, ou Mordecai, é a mesma coisa, tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei, Assuero. Então disse o rei que honra e distinção se deu por isto a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ramã. Agora eu te pergunto, o que Ramã estava esperando o rei? Por que ele estava esperando o rei? Porque durante toda a noite ele construiu uma forca para matar quem? Mardoqueu. Eu quero te falar que os teus inimigos podem trabalhar uma noite inteira contra você. Você pode até ouvir a martelada que eles estão fazendo a tua forca. Mas nunca esqueça, eles estão fazendo forca para eles mesmos. É interessante, eu já vivi isso, sabia? Há muitos anos atrás, em 98, início da nossa igreja local, a Koinonia, eu convidei um preletor, que todo mundo já conhece, meu amigo do Rio de Janeiro, apóstolo Aloysio. Foi a primeira pessoa que eu convidei para ir pregar assim de fora na minha igreja. Quando eu digo minha igreja, vocês sabem que não é minha igreja. É a igreja que eu sirvo. Daí, ele terminou de pregar. Quando ele desceu, ele falou para mim: Coraiola, é muito difícil pregar nesse altar. Eu me assustei, né? Disse, por quê? Ele disse, é muita palavra contrária, é muita oração contrária e é muita inveja. Eu nunca me preocupei com isso por o seguinte, gente. Você tem que compreender uma coisa.
se você quer sucesso, vitória,